Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade às nossas considerações sobre o livro do Apocalipse, nosso 28º encontro. E vamos meditar um pouco este livro, tentando localizá-lo dentro do contexto em que o livro foi escrito, de uma forma mais profunda. Nós vimos que São João, evangelista e apóstolo, define o seu livro como sendo uma profecia. Isso mesmo nós encontramos no Apocalipse, capítulo 1, no versículo 3, também no Apocalipse, capítulo 22, versículo 7, versículo 10 e versículo 18 e 19. João mesmo se coloca entre os profetas. Apocalipse, capítulo 22, versículo 9. O carisma da profecia era muito difundido na igreja primitiva. Nós vemos que o próprio São Paulo, nas suas cartas, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, no capítulo 14, versículo 1 a 5, depois versículo 24 e 25, fala deste carisma. São Paulo coloca uma disposição, uma ordem nos ministérios da igreja. Ele diz primeiro os apóstolos. Jesus colocou em primeiro na igreja os apóstolos, em segundo os profetas, em terceiro os doutores, fazendo assim uma hierarquia de ministério. O ministério apostólico, o ministério da profecia e depois o ministério do mestre de ensino, dos catequistas. Esse ministério da profecia fazia parte integrante da igreja. O carisma da profecia estava, então, bastante difundido na igreja. Era uma missão essencial para a organização da igreja e ordinária, exercida pelo profeta. E o objetivo deste ministério da profecia era manter o povo fiel a Deus. Algumas vezes, de forma extraordinária, ele previa, anunciava castigos ou restaurações. Essas previsões visam apenas favorecer a sua missão presente. Então, qual que era essa missão dos profetas? Chamar o povo para o seu dever religioso de fé. Missão ordinária do profeta do Novo Testamento continua sendo, sobretudo, a de manter a coragem e o fervor dos cristãos. São João inspira-se em circunstâncias concretas. O livro foi escrito dentro de uma realidade concreta, vivida pela comunidade naquele momento. Então, ele é contextualizado, ele não pode ser lido sem o contexto que ele foi escrito. Porque, se nós vemos a leitura do Evangelho, a leitura do Apocalipse, o livro oferece a carne, mas é a estrutura da igreja, no momento em que ela vive, que oferece os ossos para formar um corpo só. Então, João inspira-se em circunstâncias concretas e toma ensejo das lutas diárias enfrentadas pelas igrejas da Ásia,
as 7 igrejas que ele dirige a sua profecia, que nós encontramos no capítulo 2 e no capítulo 3. Havia um perigo muito grande de sincretismo religioso, que praticamente esse sincretismo sujava a origem e a pureza da mensagem evangélica. Então, o perigo desse sincretismo era sempre atual naquela região. Aludem a ele as cartas no que diz respeito ao gnosticismo, ao pré-gnosticismo, talvez mais corrente naquele período, e às religiões de mistérios. Por exemplo, a região de Mitra, em quais, segundo Clemente de Alexandria, teriam afirmado o seu desprezo pela carne, praticando a prostituição sagrada. Corre perigo também a fidelidade religiosa de Pérgamo, que nós vimos lá na igreja de Pérgamo, essa denúncia que São João faz a esta igreja no capítulo 2, versículo 14. E também de Tiatira, onde se pretende conhecer as profundezas de Satanás. Nós já vimos lá no capítulo 2, do versículo 24. Além disso, para o servilismo natural dos orientais, essa disposição de submeter-se, o culto dos imperadores, que era uma submissão ao imperador, eram sociedades que foram vencidas e foram submetidas à figura do imperador e ao império. O culto dos imperadores constituía um perigo para a comunidade cristã e talvez ainda mais temível. Sabemos que no fim do primeiro século, tal culto era já secular. Reconhecia-se a divindade do imperador com templos e com os títulos de Salvador e Senhor, Soter e Senhor. O título de Salvador já foi usado pela primeira vez com o nascimento de Alexandre Magno, quando seu pai Filipe o Macedônio fez cunhar em pedras, fez escrever em pedras, o anúncio do nascimento de Alexandre Magno. Essa pedra você pode encontrar lá no British Museum, o Museu Britânico. E nessa pedra está escrito assim: anuncio-vos uma boa nova. Nasceu para vós um Salvador. Fazendo essa referência, então, a Alexandre Magno, seu nascimento, como uma pessoa divina, né? Diante disso, a partir de Alexandre Magno, surgiu, vindo do Oriente, essa perspectiva de ver sempre o imperador e com a sua origem divina, como filiação divina, como filho de Deus. E isso veio acentuado já na época dos imperadores romanos, de um modo especial Domiciano, né, que fomenta, na época que se escreve Apocalipse, esta visão da divindade do imperador e do culto do imperador, que era realizado em todo o império, com exceção em Roma, porque em Roma só se venerava o imperador depois da sua morte. Venerava o imperador como divindade depois da morte. Mas isso era exclusivo só para Roma, né? Então, esse culto ao imperador para a comunidade cristã constituía um perigo. Sabemos que no fim do primeiro século, tal culto já era uma presença forte no império, né?
A diminuição do fervor das comunidades cristãs, que foram perdendo esse fervor inicial, foram se acostumando, foram esfriando, né, na vivência da sua fé, essa crise vivida pela comunidade cristã no final do primeiro século, né? Então, essa diminuição do fervor por causa, às vezes, locais, ao relaxamento dos costumes, os cristãos começaram a se relaxar, começaram a ceder para o mundo secular, para o mundo romano, inclusive a encontrar brechas para que eles pudessem ser aliados do mundo romano, né? Eles desejavam esse convívio tranquilo com os pagãos, que levava a compromissos com o mundo pagão e a ameaça de um gnosticismo nascente. Não era ainda propriamente... o gnosticismo nascente, ainda era o pré-gnosticismo. A todas essas coisas que insidiavam a pureza da doutrina, a disciplina e a virtude cristã, minando assim essa identidade da vida cristã. Ajuntava-se também, naquele tempo, o perigo externo da perseguição, que começou em Nero, depois a grande perseguição de Domiciano. Essas perseguições, né, elas vão continuar até o século IV. Mas nós vemos que essas perseguições, aos poucos, elas vão se tornando mais sistemáticas. Como, né, nós vamos ver em 251, depois em 303. Vamos lá. Ajuntava-se, assim, o perigo da perseguição. Daí sentiu São João a necessidade de convocar os fiéis à firmeza dos princípios e do comportamento. Mas as perseguições que vinham dos judeus, que perseguiram também sistematicamente os cristãos, e a perseguição que vinham dos romanos, o culto dos imperadores, as heresias que minavam aquilo que eles haviam recebido como tradição apostólica, que eram referência, fundantes, que jamais se poderia mudar, porque foi uma realidade que os apóstolos deixaram, né? Então, e também a ruína do templo, com o aniquilamento político de Israel, porque com a destruição do templo, né, se bem que nós vemos essa história, o seguinte: os judeus haviam chamado os cristãos para lutar contra o Império Romano, para libertar o Império Romano, para libertar, no caso, Israel, né, das mãos dos judeus, para expulsar da região os romanos, né, tirar da mão dos romanos e instaurar ali novamente um reinado. Mas era sempre um reinado centrado sobre o templo e os sacerdotes. Há uma identidade sacerdotal ali. Então eles queriam expulsar os romanos. Então eles fizeram essa guerra, que aconteceu entre o ano 66 a 70. No ano 70, Tito, filho do imperador Vespasiano, invade Jerusalém, destrói o templo, destrói, né, a referência de fé dos judeus. Ora, a partir dali, quando os cristãos recusaram a entrar na guerra, os cristãos então abandonam Jerusalém. Jerusalém deixa de ser a centralidade da origem da fé cristã, da difusão da igreja de Pentecostes, e eles vão se instaurar fora do Império Romano, na cidade de Pela, na Transjordânia. Nesse momento, já não existem mais cristãos em Jerusalém. Jerusalém se torna, então, né, essa cidade ainda com um predomínio maior dos romanos, porque eles foram destruídos naquela guerra, quando Tito entrou lá, né, em Jerusalém.
em destruir o templo, que não era a vontade do imperador Vespasiano, mas Tito havia feito. Depois, com a morte do imperador Vespasiano, Tito se torna o imperador. Diante disto, a centralidade naquele período do ano 70 já não era Jerusalém. Jerusalém havia sido abandonada pelos cristãos para não entrarem na guerra. Essa difusão de Jerusalém para Antioquia, depois de Antioquia para Roma, mostra que o cristianismo, ele desloca, ele tem essa adaptação de deslocar e faz também essa centralidade na Igreja de Roma. Basta ver a carta de Santo Inácio aos Romanos, Santo Inácio de Antioquia, como também basta ver a carta de Clemente de Roma à comunidade dos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios. Não vamos entrar mais em detalhe, porque não nos interessa isso. Quer dizer, Jerusalém já não era mais o centro do cristianismo. Muito antes da ruína, os cristãos de Jerusalém não quiseram participar da guerra com os judeus. Isso foi fomentando cada vez mais um ódio dos judeus contra os cristãos, porque eles se recusaram a lutar com os judeus para libertar a terra dos romanos. Esta traição vai provocar uma animosidade cada vez mais crescente dos judeus contra os cristãos. Então, diante do aniquilamento político de Israel, podia abater o ânimo das jovens comunidades. A constatação de que Deus tardava em intervir podia fazer-lhe desistir de todo esforço de resistência. Isto é, a mentalidade deles era assim: já que Deus não está manifestando, já não vem, a sua realidade, ele já não se manifesta mais na história e o fim dos tempos não vem, então eles começaram a desanimar e começaram então a ceder em certos princípios e valores cristãos para poderem sobreviver naquele tempo. Diante desse estado de coisas, São João procurou incutir coragem nos fiéis. Então, o objetivo do Apocalipse é incutir coragem nos fiéis para fortificar-lhes a vontade, armando-os de confiança na onipotência e fidelidade do Salvador, que esperam. Então, é esta fidelidade que nós devemos ter, essa fidelidade que nós devemos procurar, e que São João vai fomentar a comunidade para não desistir diante dos desafios. Os fiéis, não duvidem, Cristo voltará em breve. Essa questão escatológica deve ser fomentada e incutida na vida dos cristãos. Como nós vemos lá no Apocalipse capítulo 1, versículo 3 e 7, no Apocalipse capítulo 22, versículo 10, 12 e 20. Voltará como vencedor. Ele, o fiel, ele é verdadeiro. Ele é o verbo de Deus, palavra de Deus. Será rei dos reis, senhor dos senhores. Como vemos lá no capítulo 19 do Apocalipse, do versículo de 11 a 16. Cumprindo assim, Jesus cumpre assim o mistério de Deus, como ele anunciou mediante os seus servos, os profetas, que o próprio São João nos alerta e nos fala no seu Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Todos os seus inimigos serão exterminados. Quais são os inimigos? Roma, nós vimos capítulo 14, versículo 8, como também os capítulos 17 e 18, a besta, inimigo também de Deus, capítulo 19, versículo 11 a 21, e Satanás. A besta é o imperador romano, Satanás é o príncipe do mal, capítulo 20, versículo 7 ao versículo 10. A vitória completa de Cristo faz com que a sua causa e a dos cristãos com ele seja não só justa, mas inevitável e fatal para os adversários, que procuravam eliminar o cristianismo através de eliminando os cristãos. Os cristãos devem sentir no nome que os designa um título de honra, eles são ungidos. E como ungidos devem viver.
O nome que é o nome de Cristo, Jesus. O nome não deve alimentar neles um sentimento de inferioridade motivado pela fé, não. O cristão é mais do que vencedor. Eles devem testemunhar, pelo contrário, a vitória de tal fé, e essa vitória está destinada a alcançar. Por isso se deve manter essa fidelidade a Cristo. Então esse contexto é importante para nós entendermos o porquê que foi escrito. Em todas essas situações que as comunidades viviam, esses conflitos que ela vivia, em querer se adaptar a uma realidade e, ao mesmo tempo, esfriar na sua fé, aceitando certos princípios que eram contrários à fé. Não se podia fazer aliança com o Império Romano sem perder a pureza da fé, aquilo que eles haviam recebido dos apóstolos. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.